Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos vasculhar a internet, a rede mundial de computadores, para tentar descobrir o que os piratas da web estão fazendo por aí. Não, a gente não vai por esse viés, a gente, na verdade, não vai tratar vocês feito uns idiotas, né? Já que eu imagino que se vocês sabem o que é podcast, imaginam o que é feed, eu acho que vocês devem ter uma certa noção do que é um vírus. Então não trataremos você feito idiota. Vamos falar exatamente sobre o cyberataque que ocorreu na última semana e também dar aí algumas perspectivas sobre o que está acontecendo no mundo. Isso é comum, isso não é comum, cyberguerra e por aí, afinal de contas, esse é o Mundo Freak Confidencial. Temos aqui ele, nosso consultor Porra, pior que só tem gente de exatas, só tem gente de tecnologia. Posso apresentar exatamente qualquer pessoa. Igor, fala aí. E aí, galera, saindo de novo da geladeira. E, cara, você sabia que quando você leva o computador para um técnico dar uma olhada, é a mesma coisa de você levar uma pessoa no SUS, ele vai falar que é virose. Ai, meu Deus. Temos aqui o Lucas. Cara, essa piada é ruim demais pra gente estar gastando essas risadas. Temos aqui também Lucas Valaminute. Eu não sou de exatas, pelo amor de Deus, parem com essa loucura de que eu sou de exatas. Todo mundo acha que eu sou de exatas, eu sou de humanas, tá? Economia é de exatas, Lucas. Ai, meu Deus. Morreu o economista agora. Um pano do economista acabou de ter um ataque. Eu já vi esse filho, isso aí você fica esperto. E ele aqui, olha só, o cara que sabe hackear a realidade também sabe hackear computadores. E o senhor Penumbra, Vinícius, e aí? Pô, André, não era pra você ter falado meu nome, cara. Eu queria continuar anônimo. Quer que eu coloque aquela vozinha de pato? Bota a voz de pato aí, se não for dar muito trabalho, eu te agradeço. Bem, é isso, galera. Vamos conversar sobre todos esses ataques e sobre como você pode se prevenir depois dos recadinhos. A gente já volta. Bem, vamos para recadinhos rápidos. Inicialmente agradecer a Pris Guerreiro, a Tati Shade, o Leandro Perdizo na revisão e o Niel também na revisão pela construção dessa pauta que ficou maravilhosa. Também agradecer muitíssimo aos nossos apoiadores. Se você curte o nosso trabalho e gostaria de colaborar com a gente financeiramente, tem o apoia.se/confidencial. Todos os links vão estar lá no site e existem várias modalidades de apoio. Se você não puder ou não quiser apoiar financeiramente, você pode indicar nosso podcast para quem curte nossos temas ou para quem curte podcasts de maneira geral. Indique podcast para uma pessoa, aumentar a nossa pirâmide Illuminati. Recadinho rápido para algumas pessoas que tiveram algumas dúvidas. A temporada do Popularium acabou de começar. Essa segunda-feira saiu o primeiro episódio dessa temporada. Para quem não lembra, o Popularium foi o episódio de folclore que a gente lançou lá na Semana do Horror no ano passado. Saiu o piloto, que foi sobre a mula sem cabeça, e saiu agora sobre os filhos do Boto. Eu recomendaria muito que você baixe o episódio e experimente. É um formato bem diferentão do que vocês estão acostumados com podcast, e ele vai ser quinzenal, pelo menos até terminar essa temporada, que terá mais ou menos uns 8 episódios. E se você está se questionando, Andrei, cadê o Hora Morta, que você chegou a lançar algumas vezes e tal? O que acontece é o seguinte, gente, a gente acabou não batendo a meta dos apoios para o Criptologia, então, como é um projeto que eu queria muito fazer,
fazer, eu passei ele um pouquinho mais pra frente, joguei o Hora Morta lá pra trás e a gente começou a produção dele, que vai estrear no segundo semestre desse mesmo ano, a primeira temporada do Criptologia, onde a gente vai falar sobre os sensitivos. Você não escutou esse episódio? Corre lá pra escutar esses dois, vai estar tudo aí no post. Galera, o Ponto G, nosso programa semanal sobre mulheres que marcaram a história, na direção da queridíssima, charmosíssima e cheirosíssima Ira Croft, agora possui a sua fanpage. Eu vou deixar aí nos links para você, mas é só procurar PGM, né, de programa, ponto G, você acha, ou entra aí no post. Lá você encontra a divulgação dos programas, post com mais informações sobre as mulheres descritas nos podcasts e a série Retratos, que são conteúdos que podem virar mais programas conforme vocês curtirem. Curta, comente, compartilhe. Apoie o programa ouvindo e participando nos comentários. As meninas agradecem e a Ira pode poupar a alma de vocês. E agora, um anúncio especial da Penumbra. Bem, o ET de Varginha e o Chupacabra que se cuidem, porque começaram os avistamentos dos livros da melhor editora de todos os tempos, que trabalha com o ocultismo, isso eu posso falar com certa calma, que é a editora Penumbra, já pode ser encontrada nas lojas físicas da Saraiva. Então, se você trombar com algum dos nossos livros, tanto o Calciferum, Princípio e Discord, Renascer da Magia, qualquer um, manda foto para o Instagram com #PenumbraLivros, que eles vão dar 10% de desconto no próximo lançamento, Aleister Crowley e o Deus do Oculto. Ou seja, se você comprar na pré-venda, além de frete grátis, ainda rola 10% de descontos, caso você ache aí, faça uma caça aos tesouros nas Saraivas de todo o Brasil. Só não vale foto que nem disco voador, longe, no escuro e sem foco, né? Manda bem boa e marca a loja. Eu vou deixar aí o link deles pra vocês no Instagram. Mas Penumbra Livros dá pra achar bem facilzinho. A promoção tá valendo até o final de maio. E aproveita que na Saraiva os livros ainda estão com 20% de desconto. O Calciferum tá saindo por R$ 39,20. Aproveite. Beijo de luz e bora lá pro podcast que ficou sensacional. Então, galera, ransomware, vírus, deep web, o que a gente tem hoje, né? Pra quem não sabe, não soube, mora numa caverna, rolou alguns ataques na semana passada, que começaram na semana passada, e que até hoje estão, enfim, acontecendo, que exploram uma certa vulnerabilidade do Windows. E antes da gente começar, acabei de me lembrar, isso me lembrou de uma coisa. Cara, eu não sei o que aconteceu, que de repente, depois de toda essa maluquice que tá acontecendo no mundo, começou a sair de cada buraco fã de Linux que eu não sabia que existiam. E de repente, não, porque se estivesse usando Linux, filho, me ajuda, né? Por favor, não seja essa pessoa. Mas desde a semana passada estão ocorrendo certos ataques que estão sequestrando computadores ao redor do mundo. Já caíram diversas empresas e, enfim, até órgãos governamentais, e que, enfim, muita informação desencontrada, muito desespero, muita histeria. E aí? Lucas Balaminuti, você, assim como o Igor, está morando nos Estados Unidos, nessa terra de maravilhas. Cara, o que aconteceu? Dê aí o seu olhar de que tá aí. E aí o Igor dá o dele também. Cara, aconteceu que já fazem uns 3 ou 4 anos que a NSA vem catalogando um monte de vulnerabilidade nos computadores que eles mesmos usam para invadir sistema e recolher dados. NSA, para quem não sabe, é National Security Agency, uma agência de segurança americana focada no mundo digital, e que eles recolhem bastante informação internacional e de inteligência e espionagem. E mais recentemente também a gente descobriu que muita informação nacional aqui de usuários americanos, cidadãos americanos também. Uma dessas falhas que eles descobriram, o protocolo deles é comunicar essa falha para as empresas, uma falha de Windows, então eles teriam que comunicar para a Microsoft e avisar eles, olha, dá para invadir um sistema da sua companhia a partir dessa falha. Porém, todavia, entretanto, eles acharam mais conveniente, em vez de avisar, usar essa falha para atacar o computador dos outros. Afinal, eles são uma empresa de inteligência. E essa falha acabou vazando. Não sabe-se quem, como, onde, quando
quando e por que ela vazou, mas isso os comos é teoria da conspiração, mas que vazou a gente já tem certeza. E isso foi cair nas mãos erradas, era só uma questão de tempo até alguém descobrir essa vulnerabilidade e sair por aí usando ela para invadir computadores da galera. Aqui nos Estados Unidos não teve tanto problema quanto teve na Europa e quanto teve na China. Pelo incrível que pareça, a China foi bastante afetada também. Mas o que eu sei aqui dos Estados Unidos é que algumas empresas que são provedoras de internet foram invadidas. Inclusive hoje os sistemas delas estão caindo ainda. Hoje mesmo a internet caiu nos Estados Unidos inteiro pela Comcast e pela Xfinity. E demorou uns 5 minutos só pra internet voltar, então foi questão de muito pouco tempo. Mas caiu também Facebook, caiu a Google e caiu o Twitter hoje. Por questão de segundos, assim. Mas mostra que a gente tá no meio de um fogo cruzado, de uma guerra cibernética, que a gente não entende, a gente não sabe quem que tá por trás dela. E as empresas estão malucas tentando entender o que tá acontecendo. Isso é uma coisa de Mr. Robot, né? É bem Mr. Robot mesmo. A gente tá vítima no meio do fogo cruzado, cara. Então, eu teria umas ressalvas aqui em dizer que isso se trata de guerra cibernética, porque, de acordo com a definição, talvez o Igor saiba me corrigir aí se eu estiver falando bobagem, a definição de guerra cibernética é quando uma nação ou um agente suportado por uma nação vai contra uma outra nação. E todos os indícios que eu vi aí até agora é de alguém que estava querendo dinheiro. O objetivo não era derrubar os sistemas, era ganhar dinheiro. Sim, mas várias partes dessas ações que a gente vai discutir mais pra frente, elas têm viés ideológico e ou político, né? Você pode ver como grupos que se tornaram mais famosos, como os anônimos, além de fazer ações pra arrecadar fundos pra eles mesmos, às vezes minerar Bitcoin, às vezes acessar banco ou fazer espionagem corporativa, vender informação, vender banco de e-mail. Muitas dessas ações têm fundo político. Às vezes elas não gostam de algo que alguém fez dessa empresa, é ranço com uma pessoa específica, às vezes é ranço com um partido, às vezes é ranço com um ditador, e essas duas coisas se misturam de uma forma que, enquanto a gente não entende quem tá por trás, a gente não sabe até onde vai, né? Até pouco tempo tinham ataques aqui contra o Pentágono, que tinham derrubado o sistema do Pentágono em agosto de 2016, e eles juravam que era alguém atrás de dinheiro, alguém atrás de ranço, e depois foram descobrir que na verdade não, que na verdade era a galera da Rússia tentando invadir o Pentágono diretamente. Era um grupo russo, não oficial do governo russo, mas bancado, que eles acreditam que seja bancado pelo governo russo. Então, isso caracteriza uma ação de guerra cibernética mesmo. Exato. Então, é bom você lembrar dessa definição para deixar mais claro, mas enquanto a gente não souber exatamente quem tá por trás, a gente fica nessa grande dúvida, né? É que as leis que se aplicam a uma guerra cibernética são as mesmas que se aplicam a uma guerra de verdade, com gente com fuzil na mão, né? Então, se for de fato uma guerra cibernética e de fato tiver definido que é a China ou é a Coreia do Norte ou sei lá quem que está atacando os outros países, isso pode ter consequências fora do mundo cibernético também. Sanção econômica, ou até, chegando ao extremo, botar a tropa no chão. Quando eu fiquei sabendo desses ataques que estavam acontecendo, eu estava dirigindo, né? Eu moro em Boston, eu estava indo para casa de uma amiga em Nova York e tal, estava no carro, e aí chegou uma mensagem do sistema lá de alerta da universidade falando que a gente não precisava se preocupar, porque a gente não, enfim, as medidas tinham sido tomadas, enfim, eles fizeram uma avaliação, a gente não corria nenhum tipo de risco, mas por precaução, alguns serviços não críticos estavam sendo desativados e tal. E é uma visão assim, eu não tenho exatamente dados para afirmar isso, então é uma opinião minha, é um achismo, mas eu tenho a impressão, e pelo menos essa também é a impressão que o público tem, de que esses ataques eles estão se tornando cada vez maiores e com consequências mais graves, né? E eu acho que isso é um reflexo natural até do avanço mesmo da tecnologia, né? Porque antigamente era mais fácil você proteger uma rede do que é hoje, né? Você tinha menos pontos que você precisava se preocupar, né? Agora, como você tem, por exemplo, questões como, por exemplo, nuvem, você tem diversos tipos de aplicativos usando diversos tipos de serviços, provendo diversos tipos de serviços. Você tem dispositivos móveis, smartwatch, enfim, você tem um monte de outras coisas, dispositivos com Bluetooth, um monte de coisas que estão conectadas à internet que antes não estavam. Então você expande essa superfície, né, de acesso à internet, e você também expande a superfície que pode acontecer um ataque. Se não tivesse sido parado, ou pelo menos atrasado esse ataque, acho que as consequências poderiam ser até maiores, né? E aquela coisa que quem está do lado que está
defendendo, né, que está se protegendo contra esses ataques, está numa condição muito ingrata, né, porque enquanto o invasor só precisa acertar uma vez, você que está defendendo, você precisa acertar todas as vezes, porque num único erro seu, enfim, você pode sofrer um ataque, né? Alguém pode explorar aquela vulnerabilidade. E existe um dado aqui que eu peguei da Verizon, que eles lançaram um relatório o ano passado, e eles disseram, segundo esse relatório, segundo os estudos que eles fizeram, isso são dados relacionados aos Estados Unidos. Eles falaram que 70% dos ataques que acontecem nos Estados Unidos, eles acontecem através de exploração de vulnerabilidades que já são conhecidas e que os patches, né, com a correção dessas vulnerabilidades já está disponível, mas as pessoas não atualizam, seja os aplicativos, sistema operacional, enfim, software, etc. Isso não é uma novidade, sempre foi assim, né? A segurança ela acontece em várias camadas. Então existe a questão ali das diversas empresas que provêm os softwares que você está utilizando do sistema operacional aos outros softwares, mas é também a questão do hábito do usuário, né? Enfim, é o mínimo você manter sempre o seu sistema atualizado. Quando o seu computador fala pra você assim, você deseja atualizar agora e reiniciar o computador ou deseja fazer isso daqui 4 horas? O que você faz? No que você clica? Eu não me excluí dessa lista de maus hábitos. É muito difícil, né, cara? Porque é sempre no momento mais inconveniente. Exatamente, exatamente. Daí que, enfim, os sistemas eles têm que começar a ter uma certa inteligência de saber aquele momento que o processamento tá menor para poder sugerir esse tipo de coisa. Mas enfim, no meu caso eu não tenho muita escolha, porque eu só consigo adiar isso uma vez, né? E depois, enfim, o computador que eu uso da universidade, então ele acaba te obrigando, você não consegue ficar adiando eternamente, né? Você adia uma vez, na próxima ele já fala, ó, ele deixa você adiar 1 hora e depois daquela 1 hora ele vai reiniciar, queira você ou não. Deixa eu mencionar um agravante nessa história toda que você está falando. Você está falando dos perigos de não atualizar, né? E também mencionou que aumentou muito a superfície de ataque por causa dos dispositivos de internet das coisas, né? Smartwatch, termostato, esse monte de coisa conectada que a gente tem hoje em dia. Isso. Aí vem um problema que junta as duas coisas, na verdade. É o seguinte, você fica atualizando firmware de dispositivozinho pequeno que você tem em casa? Nem fudendo. Nem fudendo. E esses caras também têm vulnerabilidades e também são mantidos pelos fabricantes. Mas eles estão ficando cada vez mais comuns e cada vez menos gente está fazendo as atualizações. Você se dá o trabalho de trocar a senha do seu roteador que você compra, porque é uma coisa séria e tal. Mas se você compra, sei lá, aqueles reloginhos para medir quantos passos você dá por dia, dificilmente você vai ficar trocando senha daquilo, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, porque, enfim, eu procurei, enfim, fiz atualização até recentemente, mas eu tenho aqui em casa, né, tenho uma câmera, por exemplo, no quarto da minha filha caçula, em que, enfim, eu posso ver lá se ela tá dormindo, se ela, enfim, qualquer coisa está acontecendo no quarto dela, e essa câmera ela é conectada, né, via Wi-Fi com o roteador, e eu consigo acessar isso pela internet. E isso é uma vulnerabilidade incrível, porque, enfim, uma pessoa pode utilizar essa câmera não só para ver, né, o que está acontecendo no quarto ali, mas, enfim, utilizar o próprio processamento, né, dessa câmera, o mínimo que seja ali, para, sei lá, minerar Bitcoin, fazer qualquer tipo de coisa assim. Uhum. Então, realmente, é isso que você falou. A gente se preocupa muito em questão de atualizar ali o sistema operacional do celular, do computador, mas fica meio que por aí, né? E tem um caso até interessante para falar disso na prática. Vamos evitar processinho, então não vamos falar nomes, né? Mas tem uma grande fabricante de câmeras no mundo que ela é subsidiada pelo governo da China, como se fosse uma empresa de economia mista. E essas câmeras até recentemente, não sei se isso já foi corrigido, mas elas saíram de fábrica com uma vulnerabilidade, tipo um backdoor, supostamente colocado pelo governo chinês, que era justamente para que o governo conseguisse acessar essas imagens mesmo sem você dar permissão para isso. Isso eu acho muito maluco. Não é muito diferente do que o leak do Snowden avisou a gente da NSA, né? Que eles colocaram um backdoor no celular de todo mundo nos Estados Unidos. Calma aí, quer dizer então que os Estados Unidos estão fazendo as mesmas práticas da China comunista autoritária? Eu acho que é diferente, eu acho que a China olhou para os Estados Unidos e falou, putz, temos que fazer igual, cara. Mas, gente, calma aí, isso aí que tá virando muito papo de nerdão, atualizar firmware da rebimboca da parafuseta,
vamos lá, vamos voltar um pouquinho. O que Beleza. atacou os computadores do pessoal, ele é o que a gente chama de ransomware. Inclusive, o próprio Lucas, ele falou aí, pedindo dinheiro ransom, né? Tipo, como se todo mundo fosse obrigado a saber que porra é essa, né? Mas, na verdade, é uma modalidade de vírus, acho que dá pra colocar dessa forma, que ele não tá lá pra zoar o barraco. Não necessariamente sem um objetivo muito específico, que é você sequestra o computador, você explora um problema, nesse caso que aconteceu recentemente, é uma falha do Windows, no qual você tem esse tipo de vírus explorando essa vulnerabilidade e ele sequestra todo o seu HD. Então você imagina, ouvinte, que pra você, primeiro, você como pessoa física, você já deve ter muita coisa guardada no seu computador. Mesmo se você não tiver muitos documentos importantes, porra, é um saco você ter que... Enfim, os seus nudes. E aí, a pessoa fala, você recebe uma mensagem no seu computador, uma grande tela vermelha falando, seu computador foi sequestrado, você não consegue mais acessar o seu HD, você só vai conseguir acessar se você depositar tantos dólares em bitcoins, aí a gente libera pra você com código ou qualquer merda assim. É basicamente isso que estava acontecendo. Pra uma pessoa física, isso já é ruim. Agora você imagina você pegar uma empresa, onde você tem dados de pessoas, onde que toda aquela estrutura pra aquela sua empresa funcionar, e eu não tô falando de microempreendedor, a gente tá citando aqui, tem órgão governamental, a Rússia, a gente acabou não citando muito ela, mas ela foi muito atacada, por incrível que pareça, e eu falo por incrível que pareça porque a Rússia, ela é uma extrema potência de cyberguerra, então geralmente ela que faz os ataques e não toma, né? E ela foi muito afetada. Aqui no Brasil, nós temos órgãos como o próprio INSS, alguns ministérios públicos de algumas cidades foram afetados, além de várias outras empresas. As primeiras afetadas foram hospitais na Inglaterra, então para você ver que estava realmente pegando qualquer tipo de computador, porque usam Windows, né? 99% dos computadores acabam utilizando isso. E quando essa falha é instaurada, eles cobram por computador, pelo menos uma média de $300, e é aí que eu vou perguntar. E é claro que são $300 em bitcoins, que é aquela moeda digital não rastreável. Eu acho que a gente chegou a comentar sobre ela no nosso episódio sobre Deep Web, mas ela é uma moeda em que você não pertence a nenhum governo, ninguém controla, enfim, tem tanto poder de compra quanto fadas e gnomos, só que todo mundo acredita. Mas a questão como é qualquer que... outra moeda, né? Exatamente, só que a moeda, você imagina que pro real passar não valer mais nada, ano passado não tá valendo mesmo, então vamos pegar uma moeda que realmente vale alguma coisa. Você pode ver que o dólar não vale mais nada, né? O Estado inteiro, os Estados Unidos inteiros precisa quebrar, né? Então você tem uma certa segurança. Agora o Bitcoin você não tem segurança de nada, né? As pessoas realmente estão acreditando que é aquela moeda aí. E o interessante é que depois desses ataques, se eu não me engano, por favor me corrija se eu estiver errado, mas eu vi uma notícia sobre o Bitcoin, ele explodiu de valores no mercado, né? Foi de 1.500 Porque Bitcoin. tá todo mundo comprando Bitcoin pra pagar pro seu computador ser liberado. Exato, o valor né? de qualquer produto, André, ele é definido pela busca e pela procura. Quando a busca estoura, o valor sobe. É simples assim, cara. Então, e aí o valor do Bitcoin tava, um Bitcoin equivalia a $1.500, mais ou menos, foi pra $6.500 apenas um único Bitcoin. E, cara, eu fico imaginando aquele cara que começou a minerar Bitcoin no início, eu já fico imaginando e rasgando 2007. meu cu. Enfim, vamos deixar a inveja de lado e vamos comentar mais um pouquinho. Agora, você imagina o impacto disso pra dentro de empresas. Eu acabei não sabendo de nenhum caso de pessoa física sendo afetada, mas eu imagino que tenha, né, já que o Windows em geral tem essa vulnerabilidade. Imagina agora a pessoa física tentando, assim, um cidadão normal de bem, tentando se virar pra comprar Bitcoin e pagar o maluco, né? Eu que não me considero uma paca com computador, quando eu fui tentar fazer umas operações com Bitcoin, eu tive que gastar umas 2 horas da minha vida. Cara, eu não consigo nem instalar a impressora direito. Eu não faço ideia como compra Bitcoin, cara. Não é fácil não, cara. Tem uns aplicativos, umas coisas que até torna-se simples, mas não vou fazer propaganda aqui não, porque os caras teriam que pagar aí. A gente pode colocar os vírus aí no MP3. Mentira, galera. Vamos lá, pague. Só pague aí o apoia-se. Vou colocar os meus nudes no meio do arquivo de áudio. Esteganografia, né? Mas enfim, é mais ou menos isso que chegou a acontecer. Agora, uma impressão que eu tive é que quando isso começou a explodir, né, já estava acontecendo na Europa, alguns casos dos hospitais e tal, mas até aí tava tudo muito lá, né?
Aí chegou uma hora que explodiu e tava muita gente daqui começou a se preocupar. Os primeiros blogs de tecnologias começaram já a dar o alerta um dia antes e o negócio começou a feder. Eu tenho vários amigos meus que trabalham de TI, para resolver esse problema, ficaram madrugada em escritório. Então foi um impacto que está realmente afetando a vida do brasileiro de certa forma. Mas a impressão que eu tenho é que vocês falaram sobre, porque é sobre dinheiro. Cara, eu vou dar uma teoria minha, assim. Eu acho que não. E eu vou dizer por quê. Eu cheguei a escutar no Twitter, eu não vi nenhuma confirmação sobre esse fato, eu acabei vendo que ser vazado da NSA se confirmou então, que eu pensei que também era boato. Então, não sei. É confirmado. Mas eu notei que existe uma teoria que são muitos grupos que estão usando esta vulnerabilidade do Windows, e não uma única pessoa ou um único grupo específico. E geralmente, quando uma pessoa quer dinheiro, ela quer dinheiro pra ela. Então começa a coisa estranha aí. E aí eu já imagino, cara, você tá atingindo grandes empresas de telecomunicações, órgãos do governo. Por que você vai pedir só $300 por computador? A gente tem que voltar lá atrás, Andrei, na ideia de que o hackerismo, a atividade de hacker, ela é muito motivada pela a galera que é curiosa, que ela quer fazer porque ela quer provar que ela consegue. Sabe que nem o pichador, que tenta sempre pichar mais alto que o último pichador? O lugar mais difícil de ser pichado é o mais valioso, você ganha mais respeito, você paga de mais foda. No mundo hacker, cara, é a mesma coisa. Então, você ter hackeado, por exemplo, a empresinha pequenininha do fundo de quintal lá nos Estados Unidos não te dá status, mas você ter hackeado o FedEx e ter atrapalhado o delivery de encomendas pelos Estados Unidos inteiro te dá um status muito grande você colocar isso no seu currículo de hacker. Então, eu acho que parte desses ataques foi que todo mundo que gosta desse tipo de coisa ficou de olho nessa ferramenta, né? Eles usam isso como ferramenta, tentou aprender o mais rápido possível para pegar o mais rápido possível de computador e ver o quanto mais eles conseguiram infectar. Governo dá muito status, empresa grande dá muito status, e esse número de $300 por computador, ele é para usuário comum, não para empresa. As empresas têm, por exemplo, a empresa que eu trabalhava em 2016, ela foi atacada enquanto eu estava trabalhando lá, e roubaram vários dados dela para vender para as concorrentes. E as concorrentes avisaram a gente disso. Elas avisaram, olha, estão oferecendo os seus planos para daqui 5 anos pra gente, porque vocês foram atacados. E a quantidade que eles estavam pedindo por esses planos era de $100 mil pra cima. Então é uma quantidade irrisória para as empresas competidoras grandes, mas que é muito dinheiro para uma pessoa, um hacker comum sentado na garagem, entendeu? Então eu acho que esses $300 é mais para o usuário comum. E essa galera que tá tentando atacar órgão do governo é mais para status mesmo, não por causa de dinheiro. E se você pegar aí 1.000 computadores, dá uma graninha boa, hein, cara? Opa! Não, assim, eu acho que o cara deve ter feito uma conta maluca da cabeça dele de, se eu pedir 300, 90% das pessoas vão pagar. Se eu pedir 3.000, 1% das pessoas vão pagar. Então é melhor pedir 300. Pode ser. Também eu vou contar um caso que aconteceu na Universidade de Hong Kong, que eles tiveram o database das notas dos alunos deles criptografados e sequestrados. Então o sequestrador falou que só liberava o histórico de notas dos alunos se pagassem uma quantia absurda de dinheiro pra ele. E lógico que a universidade não ia pagar aquilo pra ele, né? Só que eles também não podem perder a nota de todos os alunos que estudaram lá. A galera ia ficar toda sem nota. Aconteceu que o cara foi preso, mas ele não descriptografou a nota da galera. Então é uma via de duas mãos, né? Porque tu prendeu o cara e ele não solta os arquivos que ele criptografou pra você. Se ele não te der a chave pra descriptografar aquilo, cara, você não vai conseguir descriptografar. Não existe uma forma de você tentar por força bruta? Sim, muito poder computacional por muito tempo. Muito tempo, tipo anos, não dias, entendeu? E dependendo da forma com que ele criptografou aquilo, pode ser que demore um supercomputador fazer isso por uma década, entendeu? Certo. Eu exagerei agora, com uma hipérbole, mas muito, vai depender muito recurso pra conseguir disso. Não é hipérbole não, Lucas. Não, eu acho que na verdade você tá sendo otimista. Dependendo da chave, dependendo de quantos bytes tiver a chave, é uma coisa absurda mesmo. É absurdo. Assim, na prática não rola. Então, esse cara, ele diz que enquanto não soltarem ele da cadeia, ele não solta a chave. Isso é interessante, porque eu imagino, né, porque as pessoas que não conhecem, né, até eu já imagino, poxa, o quão que a cyberdefesa, vamos deixar assim, está evoluída hoje. De que formas a gente pode... É claro que, vamos lá,
Na tecnologia, é um erro muito grosseiro, o que eu vou falar agora, que muitas vezes é uma lógica que você pode seguir para qualquer outro ponto da sua vida que talvez funcione de maneira espetacular, que é aquilo de time ganhando não se mexe. Só que o problema é que quando você coloca isso pra tecnologia, e assim, eu tô falando como uma pessoa que assim, o que acontece? Acabou de sair uma atualização pro meu Android, eu falo, cara, a maioria dessas atualizações eu coloco, o meu celular fica pesado, aí às vezes a atualização acaba dando um ruim mais porque eles não testaram direito, eles lançam a parada na pressa, né? O próprio sistema operacional hoje em dia eles lançam na pressa pra corrigir coisas em atualizações, né? Aí eu falo, não vou, né? Tá funcionando. E é nessas que você roda, né? Só que eu acho que esse também é o problema, né? Sempre fica aquela coisa do gato e rato. A gente nunca vai conseguir ser plenamente defensável. O que a gente pode fazer pra tentar proteger isso? E apenas antes da minha pergunta, que eu acabei de fazer, duas coisinhas aqui. A primeira é que o nome desse ransomware se chama WannaDecryptor, que pode ser aí abreviado para WannaCry, que é um bom nome pra esse Quero tipo chorar, cara. Porque é isso mesmo, cara. Você senta em posição fetal e chora. É isso só que você tem que fazer. E outra coisa, os pauteiros estão aqui falando que é cracker, não hacker. Mas falar hacker é muito melhor, né, cara? Ah, cara. Tá, é então hacker, falar, né, então gente? que é Black Hat Hacker, hacker. Black Hat Hacker e não é, então, nossa, aí eu vou começar a usar o termo completo com 20 palavras, então, e vai ficar um saco. É o Black Fucking Deep Web Hacker, Tracker, Motherfucker pica das galáxias. Cracker. Mas enfim, de que forma vocês acham que a gente consegue contrabalancear? Eu sei que o Igor, ele tá trabalhando com inteligência artificial e infelizmente acabou não participando do nosso episódio sobre Revolução das Máquinas, mas acho que agora ele pode. Você disse que conversou com alguém que tá trabalhando sobre isso, exatamente fazendo com que a inteligência artificial esteja a nosso favor. Como é que funciona isso? Só dando uma introdução assim pro ouvinte entender, eu trabalho com ciência de dados, machine learning, muita inteligência artificial, aí eu estou trabalhando para a Universidade de Harvard já mais ou menos há uns 2 anos e tal. E a galera que trabalha com essas coisas lá, a minha área não é essa área de segurança. Eu trabalho com uma outra área completamente diferente, de tentar prever comportamento humano, outras coisas que a gente trabalha com inteligência artificial. Mas a gente acaba, a galera acaba de se conhecendo, e coincidência que teve um congresso 2 semanas atrás sobre isso aqui em Boston, e aí a galera em Harvard lá foi em peso, e eu acabei conhecendo essa galera, e como o Andrei tinha me convidado para gravar esse episódio na sexta-feira, eu já sabendo disso, vou trocar uma ideia com a galera e tal. Então vamos lá, almocei com um cara hoje, foi uma conversa meio rápida, mas conversei com ele, e o cara, assim, um pesquisador que ele trabalha exatamente com isso, inteligência artificial em cybersecurity. E eu perguntei, o que tá rolando, assim, de promissor, o que está sendo utilizado em inteligência artificial e o que está sendo pesquisado nessa área para poder prevenir, para poder ajudar nessa questão de cibersegurança. E uma coisa que ele falou para mim é o seguinte, olha, a quantidade massiva de informações que tem que ser processadas para você identificar um determinado ataque ou mesmo encontrar uma vulnerabilidade antes que ela seja explorada e prevenir aquilo dali e agir, é uma quantidade de dados gigantesca e cada vez maior, né? Porque, a quantidade de aplicativos, dispositivos, etc. está crescendo exponencialmente. Então, chegou a um ponto em que é humanamente impossível para pessoas fazerem esse tipo de coisa. Então, a gente precisa usar máquinas para fazer isso, e como já vem sendo usado há muito tempo. Só que a questão da inteligência artificial aqui, ela entra para que você consiga detectar vulnerabilidades, ameaças no geral, antes de que você defina exatamente as regras para que ela aconteça. Então, basicamente é o seguinte, são sistemas que eles vão... Primeiro, eles pegam toda a massa de dados de conhecimento que a gente tem sobre esse assunto, e aí eles vão utilizar isso para poder aprender características que tenham em comum sobre nessas diversas vulnerabilidades que a gente já conhece.
A partir do momento em que, analisando rede, analisando aplicativos, analisando qualquer coisa que você coloque para esses algoritmos analisarem, ele identifica uma repetição desses padrões, ele acende ali um alerta vermelho e fala, tem aqui uma possível vulnerabilidade ou um possível ataque. Porque aqui tem duas coisas, né? Tem a questão preventiva, ele tentar encontrar a vulnerabilidade antes que ela seja explorada, e tem uma outra coisa de você fazer aquele monitoramento do tráfego na rede e você identificar qualquer tipo de transação, qualquer tipo de pacote, digamos que seja malicioso. E aí, eu não quero entrar muito técnico, mas aí a gente usa muito algoritmos de machine learning, que a gente chama de algoritmos de classificação. E aí tem, na verdade, quando a gente faz esse tipo de trabalho, por exemplo, quando a Netflix usa machine learning para saber qual que é o filme que ela vai te indicar, ele não usa um algoritmo, ele usa uma série de algoritmos em escala, em árvore, né? Então, pode ser um naive Bayes, pode ser uma rede neural, pode ser um support vector machine, pode ser algoritmos de cluster, que são os mais utilizados para isso daí. Então, a gente usa primeiro inteligência artificial para identificar possíveis ameaças. Segundo, a gente também pode utilizar inteligência artificial para verificar pacotes maliciosos ou para verificar transações, classificar, em outras palavras, transações que podem ser transações maliciosas. São coisas, por exemplo, que não tem a ver exatamente com o assunto, mas tem de certa forma a ver o que, por exemplo, operadoras de cartão, bancos, seguradoras, etc., utilizam para identificar, por exemplo, eu acho que esse cartão está sendo utilizado aqui, não é a pessoa, não é o titular, eu estou notando alguma coisa aqui fora do padrão, e aí ele te manda um SMS ou ele bloqueia a transação falando, olha, entre em contato com a gente que eu acho que o seu cartão foi comprometido, alguma coisa assim. Ele procura padrões que possam ser de pessoas que não seja o cliente, né, no caso, né, são padrões meio esquisitos. Isso. E no caso de, por exemplo, tirando essa parte de bancos, cartões de crédito, no caso, por exemplo, de pacotes que estão transitando pela rede ali, ele pode identificar padrões em determinado pacote, determinada transação, determinada coisa que está acontecendo na rede que ele identifica como uma possível ameaça. Vamos lá. Isso é alguma das coisas que ele pode fazer. Uma outra coisa que ele pode fazer é avaliação de risco, que é basicamente o seguinte: se eu não conseguir prevenir essa determinada, digamos, ele achou uma vulnerabilidade. Eu vou dar um exemplo. Na época que eu estava no ITA, o pessoal não lembro exatamente se foi o TSE, enfim, acho que tenha sido o TSE que ele pediu o pessoal do ITA lá fazer um estudo sobre a segurança na urna eletrônica. Eu não estava envolvido com isso, enfim, mas eu conhecia um dos meus professores, estava envolvido nesse projeto, e eles fizeram um longo estudo e eles falaram, olha, a gente achou uma pequena vulnerabilidade. Isso, a gente está falando em 1997, quando eu estava no mestrado, isso. Enfim, eu não sei o que rolou de lá pra cá. Aí já a gente tá falando o quê? 2007, minto. A gente tá falando de 10 anos. Mas na época ele falou o seguinte, ó, a vulnerabilidade que a gente encontrou é que, assim, a gente não encontrou uma forma de adicionar ou alterar votos que estejam na urna, mas a gente encontrou uma forma de você saber os votos que estão na urna, sem ser de pessoas, enfim, autorizadas pelo TSE. Era uma vulnerabilidade pequena, e aí você poderia corrigir, mas aí existe todo o custo para aquilo, e existe a avaliação de risco, que é o seguinte: se essa vulnerabilidade ela for explorada, qual é o prejuízo? Então, na época, eles viram, o prejuízo não é tão grande porque você não consegue alterar o resultado de uma eleição. Você apenas consegue saber, por fontes, enfim, não oficiais, quem... tinha essa questão também, você consegue saber quem votou em quem. Então, você perdia a questão do voto secreto. Então, a inteligência artificial, voltando para o assunto aqui, ela consegue fazer isso. Ela consegue ver, olha, eu encontrei essa vulnerabilidade, pode ser que essa vulnerabilidade, sei lá, vai demandar muito esforço e dinheiro para a gente corrigir. Ela pode fazer um cálculo de qual seria o prejuízo, seja ele material ou não, enfim, outro tipo de prejuízo que você queira calcular, se ela for explorada, e qual é a chance dessa vulnerabilidade ser explorada. Isso é uma outra coisa que ela consegue fazer. E uma última forma que também eles estão utilizando inteligência artificial em cybersecurity é de você fazer a ação quando uma vulnerabilidade é explorada. Então, aconteceu alguma coisa, o servidor está comprometido, ao invés de uma pessoa ter que ligar para o fulano de tal, acordar de madrugada e fazer entrar na rede lá e tal, e fazer alguma ação, e isso pode demorar minutos ou horas, os próprios algoritmos, o próprio sistema tomar decisões de quais medidas devem ser feitas. E esse é um dos pontos que mais recebe crítica, né? Porque às vezes o sistema ele pode
enfim, tomar medidas muito drásticas e de repente se decidir que não, vamos derrubar os serviços por precaução, para que não continue explorando a vulnerabilidade, e aí você pode, enfim, deixar, sei lá, cliente sem aquele serviço, seja, digamos, se for, por exemplo, um operador de cartão de crédito, vamos pensar assim, as pessoas vão ficar naquele período sem conseguir, por exemplo, fazer nenhuma transação. Isso é particularmente perigoso, Igor, no caso de guerra eletrônica, né? Como é que você deixa um sistema responder automaticamente uma coisa que pode ser uma ação de guerra? Exatamente. Sem ter um general para apertar o botão vermelho. Exatamente. E aí, as críticas, elas são, inclusive, críticas pertinentes em relação a isso, mas conversando com esse meu colega hoje, ele falou o seguinte, olha, mas a gente não está pensando em deixar tudo por conta do sistema, mas algumas ações que não são tão radicais, o sistema ele pode tomar esse tipo de ação, como por exemplo, em vez de parar o sistema, ele pode bloquear determinados IPs, por exemplo, automaticamente. Ele pode tomar algumas decisões que não sejam tão drásticas, e ele pode acender alertas e mandar, por exemplo, um pedido de confirmação para uma pessoa, para um ser humano, um operador, um administrador, que ele sim vai apertar o botão e vai executar aquelas ações se ele achar pertinente. Mas quando a gente fala em inteligência artificial, os sistemas eles vão aprendendo conforme o tempo. Então a cada iteração, a cada erro, a gente fala de aprender por experiência. A cada erro que ele cometer, da próxima vez ele vai estar sabendo melhor, ele vai cometer, não digo menos erros, mas erros diferentes, enfim, ele vai se aprimorando. E a gente tem que ir por esse caminho, exatamente porque vai ser impossível essas decisões serem tomadas apenas por pessoas. E vai ser impossível você fazer a programação de sistemas colocando todas as regras que eles tenham que obedecer, porque, enfim, a regra que você deixar de fora vai ser aquela que vai ser explorada. Daí entra a inteligência artificial, que você não define as regras para ele, ele vai aprendendo com os dados e ele vai adicionando as regras por si só que aí, claro, a gente faz um sistema supervisionado para você tirar os falsos positivos, esse tipo de coisa. Dá pra eu falar horas sobre isso daqui, mas eu vou parar aqui, porque senão eu vou acabar sequestrando o episódio. Então, mas essas são basicamente as áreas de pesquisa na inteligência artificial voltado para a área de cybersecurity. Esse tipo de coisa que o Igor tá falando pode parecer que é coisa do Jack Bauer lá, coisa de ficção científica, mas na verdade você hoje já consegue, tendo dinheiro, óbvio, comprar um dispositivo comercialmente disponível, que não é restrito a ambiente acadêmico, que faça exatamente isso. Isso não é ficção científica, não. Isso aí já existe. E é mais ou menos o que as empresas de segurança cibernética e os white hats fazem isso manualmente, né? As pessoas observam o seu sistema, elas têm todas as experiências e todo o aprendizado que ela fez na vida dela, e ela vai olhando no olho o seu código, tentando achar as vulnerabilidades. Ela tem uma lista, claro, de propensidades que ela vai atrás, mas ela vai a partir da intuição. A ideia da inteligência artificial é você deixar que ela aprenda e com muito maior experiência, muito mais dado do que um ser humano é capaz, faça a mesma coisa que as pessoas estão fazendo hoje manualmente, né, no olho, na mão, só que de forma muito mais abrangente. O problema disso, cara, é que normalmente a inteligência artificial a gente chama que é closed box learning. Ela aprende, ela sabe achar o problema muito bem, mas como as relações entre os dados são muito complexas, você, humano, não tem como entender como que ela acha essa vulnerabilidade. Então ela vai lá, te aponta a vulnerabilidade, mas você não sabe nem como ela encontrou isso, entendeu? Então, e nem ela sabe, né? Nem ela sabe. É muito complexo. Então, ainda assim, você fica com aquele receio, com aquele medo de que alguém possa ter uma inteligência artificial propensa a achar essas vulnerabilidades e que aprenda a achar as que a sua não aprenderam, né? Essa corrida de gato e rato que você mencionou, André, ela tá prestes a tomar um novo patamar, que vai sair das mãos dos hackers, dos programadores, da galera de TI, deles tentarem se combaterem na mão, e as inteligências artificiais vão começar a se combater, cara. Porque do mesmo jeito que essas aplicações, elas estão disponíveis comercialmente por uma empresa de segurança, elas estão disponíveis pro hacker comprar e construir em cima delas. Uma coisa só, adicionando aqui ao que o Lucas falou, é o seguinte, você não consegue saber de antemão exatamente a lógica ou as correlações que a inteligência artificial utilizou antes, mas após a decisão tomada, você consegue saber. Na maior parte dos algoritmos existentes, você consegue saber. Você pega, por exemplo, sei lá, uma árvore de decisão, se bem que a árvore de decisão já não é tão utilizada, mas pega um random forest, né, que é uma floresta de árvore de decisão, a partir do momento que ele encontra aqueles caminhos ali com a maior precisão, você consegue saber, você consegue inclusive plotar aquilo em gráfico, você saber qual foi o caminho eu tô aprendendo machine learning agora, mas se eu não corrija se eu tô errado, mas você só sabe depois que ela tomou a decisão de se aquilo é uma vulnerabilidade ou não. Você Exato, não sabe
como que ela vai encontrar vulnerabilidades. Você sabe como que ela encontrou aquela específica, entendeu? Exatamente, não, exatamente. Você consegue saber depois. Então, ele é uma caixa preta translúcida, digamos assim. O que é importante você... Não é o ideal, mas é importante você saber depois, porque aí você, se você tiver um aprendizado ali, né, um supervisionado, né, o que a gente chama de supervised learning, você consegue falar para ela, olha, isso daqui, ó, essa decisão que você tomou aqui, ela tá errada. Em relação a cybersecurity, é difícil pro ouvinte de repente visualizar isso daí, mas se a gente pegar, por exemplo, eu vou criar inteligência artificial para saber se eu vou dar ou não um empréstimo para um cliente, por exemplo, você tem que tomar tem que ser supervisionado, porque você tem que tomar muito cuidado, porque ele pode, por exemplo, tomar decisões racistas ou machistas. A gente Então, chegou a comentar isso no episódio. Revolução das Máquinas. Então, por isso que tem que ser nesse tipo de coisa, ele tem, obviamente, que ser um aprendizado supervisionado. Mas é um processo de aprendizado. Vai demorar um tempo para que a inteligência artificial atinja uma complexidade que a supervisão tem que ser menor. Mas eu acho que, apesar de ter os malefícios, a gente vai ter que ir por esse caminho. Porque se a gente não for, o outro lado vai, entendeu? Deixa eu falar uma coisa polêmica aqui. Eita. Inteligência artificial para cybersecurity funciona muito bem para analisar tráfego de rede. Então, pacotes suspeitos, muita conexão vindo de um bloco de IPs. Sei lá, o site brasileiro começou a receber um monte de acesso da China. Esse tipo de coisa a inteligência artificial pega fácil. Mas eu acho que no caso desse ransomware, por exemplo, seria muito difícil a inteligência artificial identificar, porque o tráfego podia estar escondido. Isso não foi a fundo para entender como que o tráfego desse ransomware acontece. Mas se ele acontece, por exemplo, encapsulado dentro de um protocolo que o computador usa o tempo todo, a inteligência artificial ia deixar passar batido. Eu acho que não teria muito como uma inteligência artificial pegar esse ataque em particular. Não, sim, mas é como eu falei, a gente está engatinhando nisso, mas o próximo pode ser que ela pegue, porque ela vai aprendendo com a experiência. Entendeu? É verdade. O próximo porque, pode ser por exemplo, se a gente for extrapolar um pouquinho, imagina você pegar um antivírus de inteligência artificial. Você imagina instalar alguma coisa fora do padrão, fora do protocolo, que inferno que se transforma, né? Porque, quer dizer, como é que tu vai avisar para aquela inteligência artificial que você tá querendo fazer aquilo, por exemplo? Sei lá, o PPT é uma das extensões que mais você utiliza essas vulnerabilidades, por exemplo. É bastante comum você transmitir vírus através de PPT baixado por e-mail. E se você tá no seu trabalho, você quer abrir um PPT enviado pelo seu chefe, e aí? Você vai passar o dia inteiro ligando pro lugar pra convencer a inteligência artificial a fazer a parada, saca? É meio absurdo, né? Só pra galera entender o tamanho do dano que isso é capaz de causar, uma das empresas afetadas, que é a KPMG. A KPMG é uma das 4 grandes empresas que fazem auditoria financeira e imposto de renda no mundo. Se eles conseguirem raptar arquivos de dado financeiro da KPMG, eles derrubam a economia, e eu tô falando sério agora, dos Estados Unidos inteiro, se eles liberam esses dados publicamente. Você vai saber o plano financeiro de todas as maiores empresas dos Estados Unidos ao mesmo tempo, cara. Você vai saber o imposto de renda delas, no que elas estão investindo, o que elas estão fazendo. É como se colocasse fogo no galinheiro, sabe? Colocou fogo em todas as galinhas ao mesmo tempo. É um dano, assim, incalculável o que é capaz de fazer um computador, uma máquina dessa ser afetada. Agora você imagina você ter 16 hospitais no Reino Unido afetados ao mesmo tempo. A galera que precisa de máquina de respiração, que precisa de máquina de auxílio de comida. Cara, imagina o cirurgião que precisa de uma máquina que mantém o coração da pessoa batendo durante a cirurgia e de repente essa máquina sequestrada, bem no meio do ato cirúrgico dele. Parece plot de filme de série B, assim, sabe? De filme bosta. Mas isso é de verdade, cara. A gente tá vivendo isso. Você não precisa nem ir tão a fundo nisso, né, cara? Só no fato de você embaralhar e sumir com os dados de paciente, que hoje em dia nada mais é feito por papel, como é que tu vai saber como tratar o cara, né? O médico vai saber de cabeça? Acho que é meio improvável, né? Não só isso, né? A questão em muitos países, na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, é uma coisa seríssima, a questão de privacidade de dados do paciente. Se você vaza isso, você leva à falência um hospital de processo que ele vai tomar. E posso ser um pouco mais catastrófico? Por favor. Vamos, a gente tá no mundo freak, né? Olha, existem pesquisas em algumas universidades, aqui, na universidade que eu trabalho, Harvard, é uma delas, que eles fazem pesquisas de dispositivos médicos que são, enfim, ligados no seu corpo e você se conecta, né? O médico se conecta aquilo via Wi-Fi. Enfim, e tem uma pesquisa muito interessante de um dispositivo que ele é um marca-passo
com conexão Wi-Fi, e ele faz todo o monitoramento do coração do paciente, e o médico, enfim, a pessoa que for designada para tratar da saúde daquele paciente é avisada em relação a qualquer anomalia. Esse projeto, os testes deles tiveram que voltar bastante quando que eles começaram a fazer o teste daquilo com pacientes humanos e aquilo foi hackeado. Então você imagina que quanto mais você utiliza a tecnologia para coisas vitais, mais risco você expõe à sociedade. Você é um pouco mais alarmista. Existe um debate, ainda está um debate, enfim, um debate não é novo, um debate antigo, mas existe um debate que está acontecendo nos Estados Unidos de se atualizar a tecnologia dos mísseis nucleares, das ogivas nucleares, enfim, do todo o arsenal nuclear americano, que utiliza hoje computadores de 30, 40 anos. Enfim, computadores IBM que, enfim, são seguros, mas são antigos. Na minha opinião, não tinha que mexer, mas enfim, a esse debate existem alguns malucos com poder de decisão, que falam que deveria, inclusive, fazer um sistema conectado, porque o tempo de resposta seria muito longo se você, no caso de um ataque e tal. Só que, claro que existem mentes sãs que falam, você tá louco de colocar online um arsenal nuclear. Você tá louco, porque você imagina a consequência disso. Eu não acho que uma coisa dessa vai chegar a acontecer. Eu acho que no final vai ter a secretaria de vai dar merda, vai falar não, para. Mas enfim, se uma coisa dessa acontece e um servidor desse que administra um arsenal nuclear, ou que seja um ogiva nuclear, é comprometido, entendeu? Então, acabou. Tô sendo alarmista, mas só para dizer que quanto mais a gente depende da tecnologia, o que é maravilhoso, enfim, não vou falar que é ruim, a gente não tem que voltar para o tempo das cavernas, não, é maravilhoso, mas tudo há um preço a se pagar, há também um risco. Há um risco de, quanto mais aviões são autônomos, mais há um risco de o sistema de um avião ser comprometido e você ter um cyberterrorismo que derrube aviões sem você precisar entrar com a bomba dentro do avião, enfim. Então, essa questão de segurança tem que ser levada a sério, até porque a gente sabe que o sistema 100% seguro é tão verdade quanto terra plana. Não existe 100%. Existe sistema que não foi comprometido ainda, mas não existe sistema 100% seguro. É uma guerra. Cara, se vaza a informação da NSA, que é a National Security Agency dos Estados Unidos, nenhuma rede, nenhum programa, nenhum computador está protegido, cara. E eu acho que a gente tá caindo na real agora, o usuário comum, que é aquele usuário que ele entra no Facebook, ele entra no YouTube, ele usa mais só a rede social, aplicativos de comunicação. Ele não quer saber, ele não quer mexer nas configurações do celular, ele não quer baixar pacote de desenvolvedor, nada disso. Ele quer pegar um negócio que funcione, que não faça ele passar raiva, mas eu acho que parte desses ataques em massa que estão aumentando, se vocês olharem ao timeline de ataques, eles têm um pico em 2012, que tem bastante ataque ideológico, os anônimos protagonizam a maioria desses ataques, eles morrem em 2013, 2014, 2015 quase não tem nada, 2016 pra cá explodiu, cara, é ataque pra não dar com pau, e aqui nos Estados Unidos, especialmente as carriers de mobile, que é a Verizon, a AT&T e a T-Mobile, são as três maiores, e as carriers de internet, elas estão sofrendo o tempo inteiro com isso. Os anônimos em si, ou ataques próximos e parecidos? Não são do anônimo. São ataques, aí que tá. Eles são ataques anônimos que não são dos anônimos, entendeu? Tá, entendi. Então, esses ataques anônimos, eles estão atingindo os servidores da Amazon, os servidores do Google, que são servidores que hosteiam praticamente a internet inteira, cara. Então, eles estão começando a incomodar o usuário comum. Eu acho que parte da ideia nova desses ataques é começar a mexer com a galera que não entende disso, entendeu? Começar a mobilizar, começar a pelo menos incomodar ou conscientizar o usuário comum que eles estão vulneráveis de algum jeito. Porque já aconteceu a terceira vez nesse ano aqui, de eu ver os reports, por exemplo, do Facebook ter caído, estourarem pico recorde de report do Facebook ter caído. E o Facebook é a maior rede social. E esses ataques, eles não têm propósito, eles não têm mensagem, eles não saem com ninguém levantando a bandeira, eu ataquei o Facebook pra mostrar que eu sou fodão. Não. O Facebook cai, ele admite que ele foi atacado, volta em menos de 5, 10 minutos, então não é muito dano pro Facebook, mas eles mostram que eles têm capacidade pra algo muito grande. E eles mexem com o usuário comum. Eu acho que daqui os próximos 2, 3 anos, a gente vai começar não só a ver um aumento desses, mas a gente vai começar a ver o usuário comum se importando muito mais com isso e começando a se envolver muito mais com tecnologia. Uma coisa que aconteceu um tempo relativamente recente atrás aí, que incomodou muita gente, foi o caso do Ashley Madison. Nossa, bem lembrado. Vocês sabem desse caso, não?
Explica pra nós. Não sei não. Eu não vi ainda, mas eu vi que você com minha recomendação, que é um filme ou documentário Netflix. Tem um documentário que tá no Netflix. Mas a história é o seguinte, é um site de encontros, mas é um site de casos, na verdade, extraconjugais. E os hackers foram lá e roubaram as informações pessoais da grande maioria das pessoas que estavam assinando aquele serviço. E tinha pastor de igreja, tinha tudo que você possa imaginar ali. E tentaram chantagear o serviço não pagou e eles vazaram os dados. Os dados estão aí até hoje na internet. E você pode entrar em um site que a gente vai deixar aqui no link e você pode ver se... Você pode digitar o e-mail ou o nome de algum parente, algum conhecido seu e ver se ele estava registrado nesse site de encontros extraconjugais. Saber se ele estava tentando pular a cerca, cara. E nessa brincadeira aí teve gente que se matou, foi feia a coisa. Teve político, teve senador estadual aqui dos Estados Unidos que perdeu o cargo, teve bastante escândalo por causa disso. Eu acho que o mais legal desse escândalo pra gente acompanhar não foi nem que várias pessoas foram descobertas que usavam esse site pra trair o marido ou esposa. Foi descobrir que a maioria, com 95% dos usuários femininos desse site eram bots. Eram robôs, era. A galera conversava com o robô, pagava pra conversar com o robô e não sabia, cara. Cara, só mente perversa que trabalha por trás desses inteligência artificial pra fazer essas coisas. Tá lucrando com a estupidez ali, eu acho isso ótimo. Então, galera, o que a gente tem de cyberguerra hoje em dia? A gente tem hoje as Forças Armadas da China, que eles têm uma divisão enorme, eles têm praticamente um prédio de 15 andares, conhecido, aliás, dá pra você ver ele no Google Maps, que funciona a central de inteligência deles, que é praticamente para monitorar tráfego de internet, tentar fazer espionagem, mas não espionagem política, espionagem de guerra, como a gente vê nos filmes, mas muito espionagem corporativa, porque as empresas da China são todas vinculadas com o governo chinês, e normalmente os políticos chineses são os donos das grandes empresas chinesas. Então eles tentam descobrir o máximo de segredo corporativo para tentar ganhar vantagens no mercado. Mas esse ataque que a gente presenciou agora essa semana do WannaCry, ele tem muita semelhança com o Lazarus, com os ataques do Lazarus, né? Que é um grupo de cybercriminosos que eles foram responsáveis pelos ataques da Sony em 2014 e, se eu não me engano, eles também foram responsáveis por ataques em companhias aéreas em 2016 também. E a ideia deles é causar. Típica jogada política norte-coreana, que é tentar causar confusão e chantagear outros governos para dar para eles o que eles querem, né? E é interessante que se existem comparações aqui entre o WannaCry e os outros códigos feitos pelo Lazarus, eles são bem parecidos. Ah, mas o hacker que fez pode ter pegado o Ctrl-C, Ctrl-V e aproveitado. Exato, é isso que eu ia falar. A parte principal, mais problemática desses ataques, é que qualquer pessoa sentada na garagem dela consegue pegar um código desses que funciona e transformar isso em alguma outra coisa nova, que explora uma vulnerabilidade nova. Então você vai perdendo a sua capacidade de fazer o tracking de quem que tá fazendo por trás desses ataques. Por exemplo, a gente sabe hoje que o WannaCry tem pelo menos 3 diferentes redes de botnets sendo usadas para fazer a maioria da injeção deles, né, que é para espalhar o vírus. Essas 3 botnets diferentes, uma tem origem russa, que eles descobriram, já desativaram, e as outras 2 não sabem direito de onde vêm as origens deles. Mas uma delas já é famosa por ter sido usada em outros ataques em 2015. O que são botnets? Botnets são redes de computadores zumbis. Esses computadores pode ser o seu computador aí de casa, ouvinte. São computadores, máquinas infectadas, que quando você não está percebendo, não está usando, ou o hacker define o momento certo para que isso aconteça, essas máquinas começam a executar ações a pedido do hacker, ou a pedido de qualquer pessoa que esteja comandando essa botnet. E você não vai perceber que a sua máquina está fazendo isso. Ela faz isso escondido de você. Então imagine milhares e milhares de computadores ajudando o hacker, servindo o hacker para os propósitos dele, sem que os usuários, os donos desses computadores saibam. Essas botnets, elas são tão comuns hoje em dia que você pode facilmente encontrar no Google, digita aí, botnet for rent, e você vai encontrar vários sites onde você paga em Bitcoin e você aluga essas botnets para fazer um ataque para você. Você, por exemplo, não gostou do resultado do seu jogo no LOLzinho, não gostou. Então o que você faz? Vai no site da botnet, aluga, não sei, 100 mil reais de bitcoins e usa essa botnet pra fazer ataque de DDoS ou não, é bem mais barato, ataque em loik. É bem mais barato que isso. Assim que a gente sabe quem tá comprando. pra derrubar o servidor do LoL?
Você acha mesmo? Depende, se você quiser derrubar um servidor só, não o LoL todo, sim. Do Tibia eu sei que a galera derrubava sozinha em casa, porque eu já vi brasileiro fazendo isso. O Tibia... Que tal de casa, né, cara? Mas isso era em o quê? 2006? 2007? Não, hoje em dia essas empresas de jogo grande ou empresas de rede grande, elas são bem protegidas, é bem difícil derrubar elas. Especialmente quando os Anonymous derrubaram tanto o Xbox Live quanto a rede que a Sony tinha, né, antes do PlayStation. No PlayStation 3 ela tinha uma rede diferente, né? Os Anonymous derrubaram essas duas e depois disso mostrou o tamanho da vulnerabilidade dessas redes de jogos e eles começaram a se defender bem melhor. É bem mais difícil você conseguir um DDoS grande o suficiente pra derrubar um servidor desses, ou pelo menos pra congestionar, não precisa nem derrubar, né? Só de atrapalhar a galera já se sente satisfeita. Mas você, por exemplo, não gostou de empresa X. Vamos supor que você tem um ranço com empresa X, você comprou um produto dela, o produto veio zoado, a empresa te zoou, não te devolveu seu dinheiro, tu vai lá, aluga o botnet e derruba o site deles. Isso você faz com, cara, o dinheiro que você sai no final de semana. Isso é facílimo de fazer. Então, você já tá tendo a comercialização e a disseminação desse tipo de ataque pro usuário comum. Existem sites que fazem até gratuitamente um ataque da DOS. Eu lembro disso na época que eu conheci algumas células do Anonymous. Andrei Hacker. Conheceu no sentido bíblico, Andrei? Conhecendo no sentido bíblico. Cara, isso é relativamente comum, né, cara? Isso é relativamente fácil de fazer, né? É o tipo feijão com arroz, né? Só pra deixar explicado pro ouvinte, né? Um ataque da DOS é a coisa mais mongol que você consegue fazer do universo, porque nada mais é do que você que tá aí dando F5 no site pra ver o episódio da semana, não chega a ser um ataque da DOS, mas você tá sobrecarregando por favor, continue. Sobrecarrega aí mesmo. Mas você tá sobrecarregando porque o servidor tem um limite ali de conexões de entrada, né? Então, um ataque da DOS é quando você faz isso de propósito pra deixar lento e até derrubar um servidor, né? Esse é o objetivo. Pô, deixa eu falar uma coisa. Você tava falando, Lucas, de um prédio gigante de defesa, Uhum. Eu já visitei o prédio em que fica o Centro de Guerra Eletrônica do Brasil. Que maneiro, cara. Onde é que fica isso? Fica em Brasília. Fui lá, apertei a mão de um monte de gente com um monte de estrelinha no peito, vi como funciona o negócio. Foi uma visita bem bacana. Deixa eu te adiantar que não é um prédio, não, viu? Tá mais pra uma sala com medos de hack lá. Tá. Olha, cara. Mas faz o serviço. Então... Eles estão focados em guerra eletrônica e não outra coisa, assim. Esse negócio aí vai derrubar a empresa? Deixa derrubar. O que não pode derrubar é grid de eletricidade, entendeu? Uhum. São coisas que do país, uma nação, infraestrutura fundamental do país. Aqui nos Estados Unidos tem um debate agora, porque o New York Stock Exchange está sendo atacado constantemente agora também. E existe um debate se eles devem considerar isso um crime, um atentado contra... ou não, né? Se é um atentado contra os Estados Unidos ou não. Porque se você derrubar o New York Stock Exchange, você para o comércio mundial, né? Sim. Então, fica essa dúvida, né? Onde é que tá essa linha? Sim, com certeza. Teve uma pequena curiosidade que acho que a gente pode comentar um pouquinho. É de um cara que acidentalmente ajudou a parar o ransomware, esse WannaCry, por causa de um servidor. Vocês ficaram sabendo dessa história? Não, conta pra gente. Maneiro. É o seguinte, teve um pesquisador, que assim que o ransomware foi a público, né? Esse cara falou, pô, beleza, vou entender como esse negócio aqui tá funcionando. Aí o cara foi lá, escovando os bits, procurando alguma coisa, algum comportamento estranho. Ele viu que o ransomware estava tentando se comunicar com um endereço. Parece que o cara tinha batido no teclado assim, de qualquer jeito, assim, sabe? Com a cabeça. E não fazia sentido nenhum. E aqui, o cara foi ver, pô, que site é esse, né? Aí tentou acessar e o domínio não estava registrado. Ele falou, quer saber? Vou comprar esse domínio pra mim. Aí ele foi lá, comprou o domínio e na hora o ransomware parou de funcionar. Olha só. Porque o ransomware conseguiu comunicar com aquele endereço, que até então não existia, e por algum motivo, que até o momento que eu li a notícia não tinha sido identificado, o ransomware parou de funcionar. O cara pagou R$35 pra comprar o domínio e parou o ataque não só na máquina dele, como na de outras pessoas também. O que eu sei desse domínio é o seguinte, que ele, a partir do momento que ele comprou esse domínio, ele começou a monitorar as requisições, né, que chegavam para o domínio. Ele viu que era uma quantidade absurda de requisições para um domínio que ele tinha acabado de criar. E o que aconteceu é que quando esse ataque foi lançado, né, a galera sabia que a coisa poderia fugir do controle, inclusive deles. Então havia um mecanismo de segurança para parar os ataques, né, para parar a proliferação, enfim, desse ataque. E era basicamente o seguinte, todas essas máquinas, elas ficavam pingando esse domínio inexistente, e a partir do momento
momento em que eles não encontravam, né, enfim, com aquela requisição não retornava, enfim, não encontrava aquele domínio, o ataque continuava. Quando o domínio fosse encontrado, era o sinal para que o ataque parasse. O que eles não contavam é que alguém fosse descobrir isso e parar o ataque. Então, enfim, não quer dizer que estamos livres da ameaça, salvamos o mundo, pode subir os créditos e tal. Não. O que isso quer dizer é que deu um tempo para quem ainda não precaviu, para quem, por exemplo, não atualizou o sistema operacional, não atualizou o Windows, faça antes que seja tarde demais para essa pessoa. Na verdade, o ataque não parou, né? Ele ficou mais lento só, né? Mas ele tá voltando com tudo. Então, assim, quem teve a chance de atualizar o Windows, que bom, quem não teve, faça logo, principalmente quem tem Windows 7 e versões mais antigas, faça isso. IUEQERFSOTP9 IFGAPOSDFJHGO SURJFAWRWERGWEA.com. Esse é o domínio. Simples de lembrar. Eu pedi para alguns ouvintes que estão acompanhando a gente fazerem perguntas. A Shade, ela falou o seguinte: se alguém estiver dentro do contexto, comentem sobre suspeitas da Rússia craquear as eleições norte-americanas para eleger Trump. Vocês querem entrar nessa seara? Eu posso falar rapidamente, né? Só que, na verdade, suspeitas... Quer dizer, havia algumas pessoas falavam isso, né? Mas o que estava sendo investigado, ou talvez ainda esteja, né? Enfim, até onde eu sei não está sendo mais, não era que eles alteraram os votos, né? Muita gente falou isso. Não. É que eles vazaram e-mails do Partido Democrata e, por causa disso, acabou influenciando as eleições americanas, influenciando a opinião pública. Não que eles tenham ido lá e alterado o voto em si. É que eles tinham provavelmente também, tipo, a Hillary é dos democratas e provavelmente eles também tinham algum acesso aos e-mails dos republicanos, que era do Trump, só que eles não vazaram. Eles não vazaram o dos republicanos. Vale a pena dizer que esse não é o problema com os e-mails da Hillary, que ela foi criticada na campanha dela. Sim. Esse é um outro problema ainda. Isso é do Comitê Democrata, que revelaram coisas como, por exemplo, eles terem boicotado o Bernie Sanders nas prévias, enfim, coisas assim. Teve um pré-candidato, pra quem não tá ligado nas eleições americanas, antes de rolar as eleições, os partidos decidem quem são os candidatos dele e rola uma eleição interna dentro de cada partido para decidir quem é o candidato. Uhum. E tinha um candidato que tava ganhando muita popularidade, chamado Bernie Sanders. Ele tem um viés socialista e de esquerda muito forte, e ele tava ganhando bastante popularidade. O Partido Democrata, então, se organizou entre ele mesmo para boicotar o Bernie Sanders e passar a Hillary como candidata. Esquerdista aqui não! Exato. Esse que é o Partido Democrata, né? Que é muito mais de esquerda que o republicano. É aquela esquerda, né? É um pé lá, um pé cá. É aquela, vamos agradar todo mundo. Mas nessa, a invasão aconteceu durante essas eleições pro pré-candidato, né? Que elas não acontecem de uma vez só. Elas acontecem em diferentes convenções. E nessas convenções a galera montava a rede ali entre eles de forma de qualquer jeito, assim, né? Porque era um evento mesmo. Tinha palestra, tinha pessoa falando, milhares de pessoas apareciam. E foi explorando essa vulnerabilidade que eles conseguiram coletar toda a comunicação interna entre o partido. E não só dos democratas quanto dos republicanos. E por algum motivo que ninguém sabe explicar, só vazaram os dos democratas. Exato. Bem, a Pri, ela pergunta: existe a possibilidade de uma mutação desse ransomware? Que pode acontecer de coisa pior? Bem, a gente falou um pouquinho da possibilidade que é relativamente comum pegar um vírus, copiar algumas coisinhas, modificar outras e fazer. Eu acho que esse é o grande perigo, né? Tipo,
A gente fala, por favor, atualizem seu Windows porque pode dar... Tipo, isso na verdade é pra tudo, né, cara? Então isso pode acontecer a qualquer momento, na verdade, né? Eu acho que essa vulnerabilidade em si, ela vai ficar marcada, as pessoas vão se proteger um pouco mais e talvez ela não seja tão explorada. Mas eu acho que, sabe, a cada mês aparece uma vulnerabilidade nova. Então, pra alguém... Estava disponível, o patch de correção, a Microsoft disponibilizou desde março. Imagina a galera, então, indo patch por patch, vendo as correções, vendo quais patches foram os menos baixados e tentando criar ransomware em cima dessas vulnerabilidades que a galera não atualizou, entendeu? E não só, essa é uma do Windows, né? Então ele pega praticamente todos os sistemas Windows desatualizados. Mas tem muitas dessas vulnerabilidades que vêm por browser, né? Que vem pelo Chrome, ou que vem por um aplicativo específico. Então, não só o Windows, né, galera? Mas atualiza tudo, vai. Deixa de encher o saco. Salva um dia aí do mês, que é o dia que você faz faxina, e faz a faxina do computador também. Deixa o antivírus passar, atualiza tudo enquanto você limpa a casa, sabe? Assim você já resolve tudo de uma tacada só. E sem contar, né, que se você usa, por exemplo, o seu celular, seja Android, seja iPhone, se você utiliza alguma versão do sistema operacional, digamos assim, não oficial, faz, sei lá, um jailbreak no seu iPhone, por exemplo, você tá muito, muito mais vulnerável do que o usuário padrão. Então, não é um discurso moralista, longe disso, mas você tá mais vulnerável a determinadas coisas, determinados tipos de ataque, se você utiliza software pirata ou, enfim, não oficial, porque você exatamente não vai ter acesso a essas atualizações. Você não sabe de quem você tá baixando, né, a origem dos arquivos, então fica complicado. Às vezes, provavelmente, por exemplo, pode ser alguém que craqueou a parada justamente, tipo, sei lá, o programa que você quer. Alguém craqueou o programa, o Face App que você quer, e a pessoa fez isso porque sabia que ia ser baixado, e ali ele colocou alguma coisinha, né? Ele abriu a possibilidade de algum vazamento, coisas nesse sentido, que são até mais comuns, né? E outra coisa que a gente até faltou, fazer limpeza, antivírus e tal, backup, né, gente? Backup de tempos em tempos, né? Alguém sequestrou seu HD, semana passada você fez um backup, você não perde tudo, né? Andrei, eu sei de empresa pequena brasileira que compra software pirata, compra Windows pirata, e veio o Windows com keylogger em todos os computadores, e alguém recebia todas as informações que todas as pessoas dessa empresa digitavam em todos os computadores. Eles sabiam todas as contas bancárias, sim, inclusive senha. Sabiam todas as contas bancárias, todos os boletos, todos os pagamentos, e eles não sequestraram só o computador, eles sequestraram a firma inteira. Então, galera, você gosta de baixar coisa pirata? Vai da sua consciência se você deve ou não fazer isso. Eu não vou falar pra você o que você deve fazer ou não, mas saiba do risco extra que você tá em cima, entendeu? Se você tem senha de cartão de crédito, você tem senha de conta do banco no seu computador, você tá baixando software pirata ou tá baixando um torrent, alguma coisa, saiba que pode vir com vírus e alguém pode pegar a sua senha, pode pegar o número do seu cartão. Entenda o risco daquilo que você tá fazendo. Quem assistiu o Mr. Robot e quiser saber a extensão do prejuízo de um keylogger, lembra daquela cena do Rubber Ducky. Muito bem lembrado, cara. Ela deixa uns 15 minutos aquele negócio lá e já faz um estrago desgraçado. Imagina se o seu sistema operacional tiver isso embutido. Que maravilha. Porque uma perda um dano, né? Alguma perda de dados, eu acho que é o menor dos problemas, né? Você tem toda essa questão de clonar cartão, e são coisas até mais, tipo, vazar dados pessoais, né? Os seus nudes, né? Que ficou aí bem famoso. É isso aí. Achei que a gente ia falar mais mal do Linux. Eu vim preparado pra bater na galera do Linux. Então beleza, vamos bater na galera do Linux que eles me cheiram a porra do saco. Cara, Linux não tem vírus. É correta essa afirmação? Não! Bem grandão assim, all caps. Não! É que eu não vou nem levantar Mac, porque Mac todo mundo gosta de bater, é chutar cachorro morto. Mas Linux, abriu o bueiro, sai a galera do Linux. Não, Linux tem vírus sim, tem ransomware sim, tem vulnerabilidade sim. A diferença é que Linux é muito menos usado, então ele é muito menos atacado, proporcionalmente. E ele também, você precisa de mais experiência pra conseguir atacar um Linux também. Eu vou deixar pro Igor explicar melhor, que eu vou falar merda se eu tentar. Não, é que do que eu sei, o que eu acho que eu posso adicionar nessa discussão é que o Linux, né, ele não é um sistema operacional pronto pra você usar, né? Ele é como se fosse uma caixinha de monte aqui as pecinhas, e por isso que grande parte das pessoas que usam Linux já compram versões do Linux que já são mais próximas de algo pro usuário final. Eu duvido que as pessoas que porque tem que usar Linux, tipo, configuraram eles mesmos o Linux, mas mesmo se configuraram eles mesmo o Linux, eu acho que aí também mora um perigo
muito grande, que é você soube fazer configurar exatamente a maneira para deixar ele o mais seguro possível, porque em teoria para uma empresa fazer isso, né, sei lá, alguém hackeou o Windows, eles vão lançar a atualização no dia seguinte. Se alguém hackeou o teu Linux, o que tu vai fazer? Né, tipo, se tu não for um cara de TI que entende muito do assunto, é meio complexo, né, você mandar uma dessa, né, então do que eu sei é isso também, né. Ó, eu já fui Linuxeiro e eu mudei de lado. Eu fui pro lado claro da força. Depois do Linux eu saí, entrei pro Mac. O Mac, pô, eu não vejo mais vantagem nenhuma no Mac. Eu passei pro Windows, estou feliz com o Windows. Se você fizesse a atualização em março, você estaria feliz aí, não estaria preocupado com esse ransomware que tá rolando agora. E o lance é o seguinte, o Linux, você tem muito mais chance de fazer bosta. Porque você não consegue fazer nada se você não tiver logado como root. Você quer espirrar, ele fala, não, peraí, tem que logar como root pra espirrar. Aí você deixa logo logado como root, né, o usuário normal. E assim, cara, você tá com todas as portas abertas pra esmerdalhar o seu computador e não tem Ctrl+Z pra desfazer a bosta que você vai fazer. Pode até ser ligeiramente mais seguro? Pode, mas você tem que saber mexer de verdade naquele negócio, senão é até pior. Olha, o Windows hoje, se a gente comparar com o Windows que tinha antigamente, ele é bem mais seguro, ou bem menos vulnerável, né, seria um termo mais correto, só que ele, claro, ainda leva a fama do passado, que enfim, ali anos 90 e começo do ano 2000, o Windows era uma peneira, realmente passava qualquer coisa, mas houve um trabalho forte da Microsoft para melhorar isso daí. E sobre a questão do Linux, é aquela mesma coisa de você acreditar que existe algo, seja qualquer coisa que for 100% seguro. Meu amigo, nem camisinha é 100% seguro, quanto mais sistema operacional. Então, a questão do Linux é o que o Lucas falou, que existe menos usuário e, por isso, claro que existe menos ataque. E existe uma outra questão também, que como o Linux, você precisa de algum nível de conhecimento técnico para utilizar, então pressupõe-se que aquele usuário do Linux, ele comete menos erros bobos que outro usuário. Ele não vai abrir aquele PowerPoint, sei lá, sobre algum tema político com extensão que não é, por exemplo, a extensão do PowerPoint, sei lá, um executável, alguma coisa assim. Ele não vai fazer isso. Então, normalmente, aqui, enfim, cagando regra geral, né? Normalmente o usuário do Linux ele tem um comportamento mais seguro do que o comportamento de um usuário Windows, porque o usuário Windows, enfim, a usabilidade dele, assim como também o usuário Mac, é feito para qualquer pessoa conseguir utilizar realmente. O Linux não. Então, mas o sistema operacional, o Linux, ele é mais seguro que o Windows também, mas isso não quer dizer que ele é totalmente seguro. Então, calma lá, não tem esse negócio, eu tenho Linux, então eu estou completamente seguro. Não, meu amigo. 100% seguro não existe. Não existe. Até como falou, né? A grande questão é que não é que é inhackeável, né? Na verdade, o interesse das pessoas, sei lá, 0,1% das pessoas usam Linux. Que interesse o hacker vai ter de criar um vírus, por exemplo, para roubar dinheiro, né? É muito mais fácil ele mandar e-mail com um vírus que só tá com Windows falando, Santander, Itaú, cara, toda hora eu tô recebendo e-mail de banco que eu não tenho, né? Obviamente ali. Atualize seus dados cadastrais. Cara, se 0,1% dos usuários de Windows cair naquilo, já tá feito, cara, já, né? Pior que cai. Andrei, você tinha pedido pra falar de guerra cibernética de país e eu lembrei de um grupo agora. Eu lembrei que tem o Syrian Electronic Army, que é o exército eletrônico da Síria, que eles ficam ativamente buscando e atacando qualquer pessoa que seja de oposição ao presidente sírio, que é o Bashar al-Assad. Eles se autodefinem, né, pelo menos a página no Facebook deles, como um grupo de jovens sírios entusiasmados que não poderiam permanecer passivos contra a distorção massiva dos fatos sobre o uprising da Síria. Olha que bonito. Só que o que eles fazem? Eles espalham malware, fazem phishing e tentam atacar qualquer pessoa que fale qualquer coisa contra o Assad. É um grupo político de opressão política na internet. Olha que diferente isso, cara. É a mesma coisa daquele tipo de opressão que você via em países que a polícia saia batendo na rua em qualquer pessoa que tinha opinião diversa, só que na internet. Eles fazem ataques de comentários no Facebook, se você falar alguma coisa contra o Assad, mas eles também tentam atacar você. Eles tentam descobrir seu IP, eles tentam te mandar um vírus, eles ficam tentando... Eles atacam o Facebook em si, derrubar o Facebook, quando o Facebook derruba as páginas deles, tentam atacar o Twitter em si, e eles já chegaram até a hackear a conta do Obama.
Eita. É sério, pouca gente sabe isso, mas por mais ou menos 10 minutos eles tomaram controle da conta do Obama, derrubaram a conta e a Casa Branca conseguiu fazer a recuperação da conta rapidinho. Acho que eles devem ter uma linha direta também com o Twitter, né? Então mandaram, vou votar no Trump. Qualquer coisa, como se a Síria não tivesse problema o suficiente, né? Além de toda a guerra que eles estão sofrendo, eles também fazem guerra cibernética, cara. Olha aí. Não, mas provavelmente também é grupo financiado por governo, né? Não, com certeza, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Isso não é dúvida. Um cara anarquista não vai perder tempo, protegendo gente autoritária. Mas enfim, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar antes de a gente encerrar esse episódio? Cara, só uma... Pau no cu do Linux. Sacanagem, tô brincando. Cara, eu sou usuário Windows, mas eu uso o Linux para algumas tarefas específicas no meu trabalho. Mas enfim, só para falar pra galera, uma coisa que a gente já falou, só reforçar, né? Não confie, não é só que então eu vou manter meu sistema operacional atualizado, estou protegido, não. Segurança é uma questão de camadas, você tem que proteger todas as camadas, você tem que manter, como a gente falou, os aplicativos atualizados, o sistema operacional atualizado, mas você tem que ter também atitudes seguras de não clicar em determinados links, enfim, quando você abrir o seu e-mail e as imagens ali estão bloqueadas por uma questão de segurança, se você realmente não precisar de verdade ver aquelas imagens, deixa daquele jeito, etc. Porque tem um dado aqui que saiu num relatório em 2016 da Mandiant Trends, e que eles fizeram um estudo e eles verificaram que o tempo médio que as vulnerabilidades são corrigidas nas empresas nos Estados Unidos e Canadá, que foi o escopo de pesquisa deles, é de 146 dias para corrigir uma vulnerabilidade. E aí, tanto a empresa que está te fornecendo o software, quanto a empresa, sei lá, que você trabalha, por exemplo, que está consumindo aquele software. Então não dá para confiar só nesse lado. Cada um de nós, claro, tem que também contribuir para isso. É aquela consciência que, por exemplo, alguns países têm, que quando uma pessoa está gripada, ela evita sair de casa para não espalhar o vírus. É a mesma coisa aqui. Se cada um tiver atitudes seguras, a gente consegue reduzir o dano causado por pragas virtuais como essa. Aí eu pergunto, que atitudes seguras são essas? Então vamos lá, diquinhas finais pra galera que, enfim, quer se proteger. Vamos lá, resumido pra terminar esse episódio. Vamos lá, nenhum sistema é 100% seguro, use programas legalizados, evite os piratex. Mais uma vez, não é uma questão moral, é pra você não ficar abrindo porta pro cara que pirateou. Mantenha tudo atualizado, isso é óbvio. Isso não é só o sistema operacional, é todos os softwares, todos os programas que você usar. Não clique em qualquer link que você sair vendo por aí, não saia abrindo todos os arquivos que você receber. Quando visitar seus sites sacaninhas, tome muito cuidado, mais cuidado do que o normal. Não ande por redes obscuras, olha só, complicado, né? Tenha sempre um antivírus rodando e atualizado. Use senhas fortes. Não tenta botar aquela senha malandra, né? Tipo, vou botar a data do meu aniversário, vou botar o nome do meu filho, do meu cachorro. Isso é a coisa mais fácil que tem de adivinhar. Aquela coisa chata lá, de verificação em 2 etapas. Aquilo ali, sempre que você tiver um serviço um pouquinho mais sensível do que os outros, que você queira realmente proteger, é uma boa usar aquilo. Desinstala o Baidu que tá rodando aí na tua máquina. Isso é difícil. Mesmo que você não saiba, o Baidu está na sua máquina. Ele tá. Você não sabe, mas ele tá aí. Usar HTTPS sempre que possível. O que é isso? É você forçar o computador, o seu browser, a se comunicar usando criptografia com o site que você está visitando. A maioria dos sites hoje em dia já tem uma versão HTTPS e tem uns plugins para Chrome, para Firefox, que você pode forçar a barra para ele sempre tentar usar uma versão HTTPS do site. Isso aí dificulta bastante a vida de quem estiver tentando espionar ou captar alguma informação sua. Faça backup de tudo que você tiver de minimamente importante. Então, a minha dica particular aí é faça mais de um backup. Você pode ter um na nuvem, um no pendrive e um no HD, porque quem tem um não tem nenhum. Tudo que você tiver de confidencial que você não queira, os seus nudes lá, você não quer que o Trump veja, criptografia neles. Tem um monte de programinha grátis que faz isso. Tem como você setar o próprio sistema operacional para criptografar algumas pastas. Umas criptografias são mais seguras do que as outras, mas como a gente falou lá no começo do programa, assim, na prática não dá para quebrar uma criptografia forte. Então, a não ser que o Trump esteja muito afim de ver você pelado, você está relativamente seguro se você criptografar seus dados. E as últimas 2 dicas... Não, é só isso mesmo. Escove os dentes antes de dormir e não use drogas. Acabou. Importante. Muito importante. E não olhe pra trás, né? Você cochilou, André? Ele fechou o programa pra você. Olha aí. Olha aí, sequestrou o programa. Agora só Bitcoin. Tá fudido. 300 pau, cara. É
é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi extremamente divertido esse papo. Por favor, Hack, se estiver escutando isso, se estiver bolado com a gente, não nos ataque, nós somos gente boa. Nós falamos sobre discos voadores e outras coisinhas. É isso, e não olhem para trás. Caralho, mais um caminhão, calma aí. Mas tá morando na transportadora, André? Ah, deve ter, cara. Tá aqui que estão transportando os vírus. De caminhão? De caralho. O cara vem com um USB espetaço aí no seu laptop. Cara, isso me lembra uma ocasião que teve 1 milhão de anos atrás, que ainda na época do disquete, pra vocês verem só. Que tava no colégio, assim, alguém tava passando um joguinho pra outra pessoa e falou, ó, cuidado com esse disquete, que ele tava com vírus, mas eu já limpei. É uma menina que não tinha nada a ver com a parada, apareceu do... Ai! Por que você tá com esse negócio aqui na sala? Esse negócio tá com vírus, vai contaminar todo mundo. Cara, essa menina era excepcionalmente burra, cara. Era Débora. Débora, se você estiver ouvindo a gente, um beijo. Ou ela é uma viajante no tempo, né? E ela, enfim, no futuro, quando nós tivermos tantos componentes eletrônicos digitais no nosso corpo, que a gente vai ser quase que diferenciável de uma máquina, pode ser que a gente pegue esse tipo de vírus também. Olha aí. Ou ela só é em 1990, onde ninguém sabia de nada ainda. Ou ela é só burra mesmo, né? Usando a navalha de Ockham, eu vou nessa também. Se ela veio do futuro, ela tinha que estar com o antivírus atualizado, pelo menos, né? Gente, caralho, piadinha de nerd dos anos 80. Ok. Vamos lá então.